que um jovem engenheiro ou profissional de manutenção precisa entender antes de entrar na indústria? Então, o que que um engenheiro, né, um jovem profissional precisa entender para entrar na indústria? Ele precisa entender que nem tudo que foi ensinado, vamos dizer assim, numa faculdade, ou nem todos os processos, né, vamos dizer assim, se ele chegar lá, vamos dizer com a cabeça assim, não, eu vou aplicar, eu vou viver 100% do que eu aprendi aqui, não pode escorregar uma vírgula, às vezes ele vai se frustrar. Isso eu digo até talvez até emocionalmente com o cenário que ele vai encontrar, porque existem muitas lacunas, né? E não que elas não possam ser preenchidas, mas às vezes existem etapas que precisam ser seguidas, né? Então eu não consigo chegar numa empresa, por exemplo, né? Aprendi a fazer várias coisas, e a partir de agora tem que ser tudo desse jeito e todo mundo tem que ser do jeito que eu quero. Então assim, ele precisa saber lidar com as pessoas, saber lidar com o ambiente de trabalho, a cultura onde ele está inserido, para que ele consiga realmente ir implantando aos poucos as coisas que ele quer fazer. E o que eu vejo muito assim, às vezes, é a pessoa querendo impor alguma coisa, e na realidade não tem que impor, tu tem que vender a ideia. Então, é a mesma coisa que, por exemplo, a minha esposa não me apoiar em algum determinado tema que eu quero, né, praticar, ou enfim, o esporte, né? Talvez eu não vendi a ideia direito. Ou talvez eu queira montar um negócio e falo com a minha esposa e daí, por exemplo, ela não acredita na ideia porque provavelmente eu não vendi a ideia direito. Então, é difícil a gente pegar e empurrar as coisas na cabeça de outras pessoas, né? Ah, tem que ser desse jeito. E quando a gente age assim, isso vai afastando as pessoas e acaba gerando até um desconforto. Então, a gente vender a ideia, né? Saber explicar, entender, né? Trazer as pessoas para próximo, explicar o que que a gente quer fazer, o porquê que a gente quer fazer. Talvez é uma prática melhor. Então, por que eu estou comentando isso de um engenheiro ou um recém-formado? Porque às vezes a pessoa vem com esse entusiasmo, ela entra ali, não, agora eu vou fazer assim e tal, a partir de agora, e daí ela chega lá, pô, ela se frustra porque as coisas às vezes não acontecem no tempo dela, não é como ela queria. Por quê? Porque existe um processo que precisa ser respeitado e toda uma empresa, uma cadeia que está envolvida ali. Obviamente que ela precisa ter voz, né? As pessoas precisam, se as pessoas querem contribuir, numa empresa elas devem ter voz para que elas possam contribuir, porque se elas não tiverem voz, ela, enfim, né, não vai ser um grupo de pessoas levando tudo para o mesmo lugar. Mas esse é um problema que eu acabo enxergando ainda das pessoas, né, vamos dizer assim, recém-formadas. E se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal para ver mais conteúdos como esse.